Boa noite, estamos iniciando mais um programa Jazz Ninjas aqui na TV Cultura e hoje vocês acompanham o primeiro episódio com o ninja, com o samurai do violão flamenco, Murilo da Roz. Vem comigo! Estamos de volta aqui nos estúdios da Obra Prima Filmes para conversar com ele, que é a popularização e legitimação do flamenco no território brasileiro, principal referência no violão flamenco aqui no Brasil, ele que usa as cordas para unir nações, samurai do violão, Murilo da Roz. Obrigado pela presença aqui no nosso Eu estúdio. agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco dessa cultura tão desconhecida e tão misteriosa que é o flamenco. Muito bom. Hoje a gente vai desbravar esse assunto com o Murilo aqui conosco. Eu queria perguntar para você, Murilo, você é de onde e como é que começou a música para você? Eu sou de Curitiba, aqui, nasci em Curitiba, e desde muito cedo, adolescente, eu sempre me interessei por música, como todo adolescente, música pop, rock, mas sempre tive muito interesse no violão especialmente no erudito. E eu comecei a estudar violão erudito, um pouco sozinho e um pouco em algumas escolas, mas desde cedo eu percebi que a minha tendência era para as músicas espanholas. Por que será que surgiu esse interesse nisso especificamente? É muito curioso, sabe? Eu sempre me questiono a respeito, porque nas escolas de violão erudito você estuda compositores como Chopin, Bach, tem as obras tradicionais de Tárrega, que já era espanhol, e algumas coisas como Isaac Albéniz, Manuel de Falla, que são ícones da música clássica espanhola. E essas músicas tocavam em mim, sabe? Já é uma coisa assim, inerente à minha personalidade. Eu gostava muito desses estilos. E como é que você acessava esse material para gostar deles? Então, na época, a gente tinha o que a escola disponibilizava, Porque Tárrega, ele é o base do estudo do violão. É a base do violão, Todo mundo que estuda violão estuda Tárrega. Estuda Tárrega. Ele é um link entre a música, a Espanha e o instrumento, como um instrumento universal, porque muitas culturas estudam a metodologia do Tárrega. Mas na época, quando eu comecei, faz muitos anos, não existia internet, não existia YouTube, não existia nada disso. Então, você conseguir material para estudar era muito difícil. Mas, por sorte, o destino contribuiu que em Curitiba tinha uma loja da Shot Musas, que é uma das maiores editoras de partituras e de livros de música do mundo. Era, pelo menos. Tinha Nova York, Tóquio e Curitiba. Olha só. Então, era uma mina de ouro. E ali eu consegui comprar muita coisa. Tinha também outras lojas que vendiam partituras, Casa Hertel, Casa Sartori na época. E eu fui comprando partitura de todos os gêneros. E, novamente, o meu foco sempre caía no Albéniz, no Manuel de Falla, nessas obras mais de compositores espanhóis. Sim. Meio assim, digamos, eu não tinha uma noção muito clara do porquê, não sei porquê, sabe? A minha descendência
digamos, familiar, ela nem tem a Espanha no meio, sabe? Tem muito distante. Mas tem músico na família? A minha mãe tocava violino, amadora, né? Mas tocava violino. Ela gostava muito de música cigana, sabe? Tocava castanhola em casa, às vezes eu ouvia alguma coisa em casa. Então, inconscientemente, isso também, né, reflete, Sim. sabe? Mas o interessante é que, em um determinado momento, eu comprei 2 livros de 2 compositores de flamenco, Sabicas e Mário Escudeiro. São os antecessores do Paco de Lucia, né? A geração anterior. E eu estudei esses livros por alguns anos, sem saber exatamente o que eu estava estudando, porque eu não tinha ainda, né, esse conhecimento do que era o flamenco. Eu nem sabia que existia flamenco, né? E comecei a estudar esses livros e daí fui me interessando pelo estilo. Aí consegui vários livros pela Schott Muses, livros com técnica de flamenco, com exercícios dentro da lógica do flamenco, mas também era apenas um estudo, ao mesmo tempo que eu estudava improvisação, estudava guitarra, estudava o jazz, né? Estudava Villa-Lobos, né? Digamos, a trajetória comum de qualquer violonista, né? De qualquer músico aspirante. Sim. Porém, no final dos anos 80, eu fui convidado pelo Centro Espanhol do Paraná para acompanhar o grupo folclórico de flamenco. Daí a responsabilidade chegou. Então, ali eu comecei, né? Claro, quando eu recebi o convite, eu nem sabia que eu sabia tocar flamenco. Mas aqueles livros, eles eram divididos por estilos, né? Porque o flamenco é dividido por estilos. Então, eu percebi que eu sabia uma música de cada estilo, pelo menos. Você já é um estudante assíduo disso, né? Exato, então ficou muito fácil. Eu comecei a participar desse grupo folclórico, estou até hoje, inclusive agora dia 5 temos uma apresentação no Guairão, do folclore espanhol. Vamos falar sobre isso, hein? Eu quero saber um pouco mais. E ali eu fui desenvolvendo toda essa habilidade do flamenco, acompanhando o baile flamenco, acompanhando o cante flamenco, sabe? Porque é ali que você entende o porquê de certas técnicas, de certas estruturas rítmicas. Então, eu comecei meio que por acaso nesse universo, né? E tive essa oportunidade de participar e foi o que me levou para frente nessa arte tão difícil, né? E tão diferente. Exatamente. E a gente percebe que quando algumas pessoas de fora do Brasil tentam tocar música brasileira, muitas vezes falta fluência para eles, né? E como é que você conseguiu, então, adquirir essa fluência numa música estrangeira? Então, eu acho que a música, a técnica musical, a ginástica musical e a compreensão de uma música, ela utiliza diversos fatores dentro sabe, do ser humano. Não é apenas uma noção, um conhecimento teórico, né, ou até um conhecimento prático. Ele diz respeito à tua estrutura de raciocínio, à tua estrutura muscular, sabe? Por exemplo, existem predisposições a determinados estilos pela tua característica, sabe? Olha só. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela tende a gostar de músicas mais, né, melancólicas, né? Então, tem todo uma combinação de fatores que faz com que você tenha habilidade para alguma coisa, né? Sem falar em questões genéticas e até espirituais. É uma discussão profunda, né? É uma discussão profunda. Vamos falar um dia sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas cores que os pedaços da Espanha têm, né? Como é que você estuda isso, né? Eu já observei. Sim. Queria que você mostrasse um pouco para nós alguns exemplos ali desses pedaços específicos da Espanha. Sim. Bom, rapidamente eu só vou explicar
da onde veio o flamenco, sabe? Para poder até justificar essa fusão que eu faço com a música brasileira. O flamenco, ele não é um estilo, pelo menos não iniciou como um estilo de música, de dança ou de arte. O flamenco é uma manifestação social. Ah, interessante. Entende? Na época, os ciganos, eles eram marginalizados, né? Eram perseguidos, eles não podiam coexistir na mesma cidade que as outras pessoas, eles viviam sendo perseguidos, assassinados, não tinham oportunidades. Então, isso gerou um desabafo. Então, só um pouco antes, né? A música flamenca, então, é essencialmente da cultura cigana. Veja, a manifestação é da cultura cigana. Mas o que acontece? Os ciganos coexistiam com os andaluzes, né? Com as pessoas que viviam ali, com fragmentos da cultura moura, com fragmentos da cultura judaica. Então, o que acontece? A música flamenca, a arte flamenca, ela pegou um pouco de tudo isso. Eu, como cigano, por exemplo, eu não sou cigano, mas na época, eu, como cigano, eu escuto o que se toca naquela província. Sim. Né? Então, eu assimilo aquilo, mas coloco a minha insatisfação com a minha questão social, né, através daquela música. Isso fez surgir o flamenco. Certo. E os ciganos, eles eram perseguidos. Então, hoje eles estavam aqui, amanhã eles tinham que fugir para outra província. Eles levavam com eles aquele arsenal de conhecimento que se transformava ligeiramente, né, e assim por diante. Então, Então lá deve ter várias formas de exatamente. expressão. Cada província, né, algumas em especial, elas têm um estilo que é inerente àquela cidade. Não é uma regra, mas é muito comum. Né? Por exemplo, em Sevilha se toca sevilhanas, né, que muitos dizem que nem faz parte do flamenco, porque é um folclore andaluz, mas que através desse estilo os ciganos se manifestam. Então ele passa a ser flamenco. Né? Por exemplo, as sevilhanas, ela é um estilo dançado no mundo inteiro. Ela é igual, a estrutura é igual em qualquer parte do mundo. Você não precisa nem ensaiar. Uma bailarina, um cantor que queira, né, atuar numa sevilhana, não precisa ensaiar, é sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, seria isso aqui, ó. E assim por diante. Né? É um estilo que ele é em 3 e ele tem uma estrutura dividida em 4 coplas. São 4 partes diferentes com a mesma métrica. Uhum. Por exemplo, em Granada se toca granaína, que é um estilo mais introspectivo. É uma característica, sabe? Em Jerez de la Frontera, que é o berço das bulerias, que é o estilo mais festivo, mais apreciado pelos violonistas, pelos guitarristas, porque ali você consegue mostrar toda a tua técnica, todo o teu conhecimento. Né? E assim, alegrias, que é, por exemplo, de Cádiz, né? Alegrias, o próprio nome mostra que é uma coisa alegre, né? Então já é numa tonalidade maior, e os temas da Alegrias, por exemplo, são coisas do mar, que é uma cidade, né, portuária. Então tudo se refere ao mar, por exemplo.
acho muito interessante que como poucos estilos, o violão flamenco ele tem essa percussão aqui na mão direita. Então, a parte rítmica do violão flamenco, existem muitas teorias, né? Mas a mais fiel, digamos, a que parece ser a mais correta é que tem origem indiana, né? Porque as diásporas dos indianos, com a invasão, né, na Índia, lá, eles migraram para o leste europeu, migraram para a Espanha e algumas outras cidades, alguns outros locais. Então, a história mostra que a origem veio dessa diáspora dos indianos, sabe? E a Índia usa uma estrutura rítmica muito complexa, né, com compassos totalmente irregulares. E o flamenco herdou um pouco disso, sabe? Por influência, né, dessas diásporas. Então, o nosso compasso, basicamente, ele é um compasso de 12 tempos, é uma coisa bem diferente do convencional, sabe? São compassos de 12 tempos que, conforme o estilo, tem o início em um momento diferente. Por exemplo, uma soleá, ela começa no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O nosso fim é no 10, mas existe o 11 e 12. Por exemplo, uma buleria já começa no 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma seguiria começa no 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são características, né? Sim. Que se você não domina, não tem como você... É impressionante, né? A tranquilidade que ele fala sobre a cultura espanhola. É muito bom ver que você entende muito disso. E temos aqui no nosso Brasil, no nosso Paraná, um artista desse calibre. Eu acredito que para você romper um paradigma, você tem que conhecer muito bem ele, né? Eu não posso me propor a fazer uma fusão se eu não sei né, a origem do que eu estou querendo fundir. Então, realmente eu vejo assim que a fusão gratuita, ela não é uma, digamos, ela não traz um resultado bom. O que traz um resultado bom é você resgatar dois patrimônios culturais, como o flamenco e como o jazz, ou como o flamenco e a música brasileira, né? Então, a minha proposta é nesse aspecto, sabe? Não é, digamos assim, menosprezar uma cultura e fazer montagens, né? É compreender essas culturas para poder fazer uma síntese de fusão com uma base sólida. Perfeito. E é possível, então, Murilo, você executar uma obra para nós? Sim. Eu vou tocar um estilo que eu citei aqui, uma buleria. A buleria, ela é bastante rítmica e ela permite você usar várias polirritmias, você consegue colocar estilos de música diferente nela, que ela aceita. Dizem que é um estilo que fagocita todos os outros, sabe? Então, e ela é dividida em duas partes sempre. Tem a parte do compasso, que é livre, eu faço o que eu quero, né? Eu posso segurar no compasso, e tem a parte da falseta, que é quando eu entro no tema. Então eu faço um tema, terminei aquele tema, eu volto para o compasso, né? Isso funciona dessa forma porque, por exemplo, quando você está acompanhando um cantor, você está segurando um ritmo para ele. Você não sabe a hora que ele vai entrar, você não sabe o que ele vai falar. É uma coisa de momento, sabe? Então, por exemplo, ele começa e você segue ele. Quando você percebe que ele vai arrematar, você arremata junto. Então, é um diálogo, sabe? Que não é um improviso, digamos, totalmente aleatório, mas também não é uma estrutura totalmente definida. Então, eu vou tocar uma buleria e vou fazer algumas brincadeiras em cima
Só para vocês terem uma ideia. Vou misturar algumas falsetas, alguns temas meus, temas do Paco de Lucia. Hoje a gente está aqui com o Murilo da Roça, esse ninja das cordas e que toca flamenco, toca muito flamenco, não é só tocar não, ele também traz a cultura lá da Espanha para cá. Murilo, quais são os grandes mestres do flamenco no mundo? Bom, nós temos várias gerações dentro do flamenco, cada um teve a sua importância naquele momento, né? Temos o Sabicas, Ninho Ricardo, Mário Escudeiro, que foram os precursores do instrumento, especificamente da guitarra flamenca.
Claro, o flamenco ele tem dança, cante e toque, né? É baile, cante e toque. Ou seja, a parte de dança flamenca, a parte de cante flamenca e a parte do toque, que é a da guitarra flamenca. Falando do toque flamenco, nós temos o Mário Escudeiro, Sabicas, Ninho Ricardo, que foram os precursores da nova técnica do violão flamenco. Seguindo eles, né, sucedendo eles, vem Paco de Lucia, Manolo Sanlúcar, que são os que revolucionaram o flamenco, né? A partir deles, o flamenco foi para o mundo. Até então, o flamenco era algo muito regional, muito ligado aos clãs ciganos, né? Era muito difícil você entrar num ambiente flamenco se você não fosse cigano. A técnica, os estilos, a linguagem, elas eram passadas de pai para filho. Então, a sociedade não tinha um acesso aqui. Com o Paco de Lucia, com esses novos artistas, o flamenco foi para o mundo e iniciou-se aí um processo de evolução rítmica e melódica, sabe? Como o Paco de Lucia, introduzindo novos acordes. O flamenco antes era nessa postura, porque se usava 2 acordes. Se precisava fazer alguma coisa, o violão caía. Então o Paco de Lucia mudou a postura para poder deixar a mão livre para novas técnicas. Então o flamenco aí ele, né, teve digamos um período universal, sabe? O flamenco tem vários períodos, mas é muito extenso para falar sobre isso. Depois do Paco de Lucia, né, desses Manolo Sanlúcar, chegou a geração do Vicente Amigo. O Vicente Amigo é um revolucionário do flamenco. Assim. Ele mudou a estética de vários estilos e levou o flamenco também de uma forma um pouco mais pop, sabe? Ele é flamenco legítimo, mas ele consegue traduzir com uma linguagem mais acessível. Então as pessoas que não entendem flamenco também gostam, sabe? Porque o flamenco é um pouco agressivo para quem não conhece, para quem não gosta. Especialmente a parte de cante flamenco, é dramático, meio assustador. Assim. E o Vicente Amigo ele trouxe um flamenco mais leve, sabe? Mas com uma propriedade muito profunda. Assim. E atualmente nós temos acho que o maior representante do flamenco atual, que é um guitarrista chamado Antônio Rey. O Antônio Rey é o guitarrista do momento, digamos, no mundo. E o curioso é que ele veio de uma escola, digamos, não uma escola física, né, uma escola ambiental de Madrid chamada Canho Roto. O que é isso? É um bairro, né, pobre de Madrid, ligado à indústria, né, a trabalhadores, né, aquela rotina, né, do trabalho, digamos, árduo. E, por ironia, esse bairro ele foi crescendo, né, com outros representantes também, mas ele foi crescendo em termos de apelo de violão, de flamenco, de guitarra flamenca, de cante, de toque, e ele passou a ser um bairro em que existe a maior concentração de violonistas flamencos do mundo. E o que ele tem digamos, de esteticamente igual a todas as outras manifestações, como blues, como jazz, né? É a marginalização, sabe? A necessidade de você conseguir se manifestar, pôr para fora toda uma angústia, toda uma demanda reprimida por circunstâncias de trabalho, sociais, de rejeição da sociedade. Então você vê que a música, os grandes estilos musicais, elas nascem dessa angústia, né? Como é o blues, a questão dos negros, o jazz.